Oi, muito bom dia, muito bom dia. Já entrei aqui um minutinho antes pra gente começar no horário e até para o próprio Instagram começar e avisar, né, o pessoal que eu estou online ao vivo. Eu vou colocar aqui o título: causa do desempenho. Deixa eu colocar aqui: desempenho insuficiente de um funcionário. Gente, eu abordei um pouquinho desse tema na semana passada. A gente tá fazendo live aqui, né, 8h30 da manhã, todos os dias quase, né? Na sexta-feira eu não vou fazer porque na quinta-feira eu tenho um compromisso que ele sempre vai até mais tarde. Então aí eu não dou conta de estar aqui com vocês na sexta-feira. Mas vamos lá. O meu objetivo aqui, vocês sabem, né, que eu sou gestora, né, faço gestão aí de principalmente, né, equipe de vendas já há algum tempo. E o meu objetivo aqui é fazer com que você assuma o controle da sua empresa, tendo aí um time altamente independente. E na semana passada eu falei um pouquinho, mas eu não abri tanto sobre esse, né, quais são as causas, né, do desempenho insuficiente de um profissional, de um funcionário no nosso time. Você sabe que eu sempre me preparo, então volta e meia eu vou olhar aqui pro lado, porque hoje eu tô com o meu note aqui. Eu ficava imprimindo, sabe, esse conteúdo, é porque eu acho que eu trabalhei em jornal impresso e a minha mania de papel, ela veio comigo, né? Aí o Fagner falou: meu Deus, abre no seu notebook. Então meu note tá aqui do ladinho, então volta e meia eu só vou dar uma olhada aqui, porque eu pontuei ali alguns tópicos pra gente conversar. Lembrando vocês também que hoje tem podcast às 19 horas no meu canal do YouTube, link sempre disponível na bio, ok? E vamos já começar. Então, como que a gente identifica, Mari? Como que eu vou saber se o meu time, ou Mari, como que eu vou saber se o meu funcionário, ele é uma pessoa que está com desempenho insuficiente? Então eu vou te trazer alguns pontos para você detectar no seu time. Mari, eu não tenho time, não tem problema. O legal é que você já está sendo treinado nessa mentoria todo dia de manhã, e quando você tiver o seu time, você já vai saber aí quais tópicos e quais pontos você vai ter que dar maior atenção para que ele não se torne, né, um time com desempenho insuficiente, ok? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a falta de, né, treinamento adequado. O que é a falta de treinamento adequado? A gente não alucinar que muitas vezes nós líderes, nós queremos dar o treinamento. Eu, Mariana, eu acho sensacional o líder que consegue dar mentoria, dar treinamento para o time. Mas a minha dica para você: pegue pelo menos a cada 2 encontros anuais, você pode fazer um no primeiro semestre, um no segundo semestre, e traga alguém que saiba. Principalmente dentro daquele seu segmento, traga alguém que saiba daquilo para trazer um gás, uma energia diferente. Só a gente falando com o nosso time, às vezes para eles se tornam cansativos. Então, no dia a dia, dê o treinamento, faça a reunião comercial, né? Aqui é toda segunda-feira na agência, mas na sua empresa pode ser um outro dia. Bom dia! Qual é o nome da pessoa aqui da arte? Iricedevo, desculpa, não sei se eu li certo, mas bom dia pra você. Então, assim, dê treinamento qualificado. Agora, tem gestores que são mais tímidos. Você não precisa necessariamente dar o treinamento para o seu time, mas você tem que saber sobre o que é o ponto de atenção. Não adianta você alucinar ou você tá totalmente por fora do que tá acontecendo com a sua empresa e aí vamos lá, né? De repente você quer dar um treinamento para o seu time comercial, só que aí o seu time de marketing está totalmente desalinhado com o comercial. Então não adianta você trazer treinamento para o comercial se primeiro você não trouxer um treinamento que alinhe marketing com comercial, senão não vai ter o quê? Não vai ter efetividade, não vai ter progresso, ok? No segundo ponto que eu coloquei aqui, falta de motivação.
Eu, Mariana, eu tenho pra mim que a motivação ela vem de dentro pra fora. Mari, como assim? Aí você tá falando de falta de motivação. Mas nem todo mundo é como eu. A minha história de vida fez com que eu pegasse, e hoje eu consigo olhar pra minha história de vida e ver que toda a raiva, toda a ira que talvez eu pudesse ter diante das situações que me aconteceram, eu peguei toda essa energia e eu transformei numa energia para potencializar nos meus resultados, principalmente na minha vida profissional. Então por isso que eu gosto de falar que a motivação ela vem de dentro para fora, mas nem todo mundo consegue se automotivar, nem todo mundo, porque a automotivação, olha como que é um ciclo isso. Se você é uma pessoa que você se automotiva, a automotivação normalmente tem a ver, está ligado com a pessoa que ela se autogerencia. Ela é uma pessoa que ela tem a autorresponsabilidade, então ela se autogerencia, ela sabe que ela não pode procrastinar. Por exemplo, para trazer bem para o nosso dia a dia. Hoje eu não queria ir para academia. Eu acredito que eu tô com um pouquinho de falta de ferro, porque quando eu tô com essa baixa de motivação, sabe, de energia, eu sei que por causa da bariátrica, normalmente é o ferro que me leva para isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar com isso. Então, bom dia, Ana, bem-vinda e fique à vontade aqui, traga papel, caneta, e se você tiver também alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, ok? E aí, o que acontece? Hoje eu não queria ir. Só que eu tenho que ter essa motivação que vem de dentro para fora, eu tenho que ser uma pessoa autogerenciável, eu tenho que ter a minha autorresponsabilidade, mas nem todo mundo consegue isso. Então nós como líderes, nós temos que trazer isso sim. E como que a gente motiva o nosso funcionário ou o nosso time? Um funcionário ele não se sente motivado para fazer o trabalho porque não vê a importância ou a relevância dele. Eu até, na semana passada, quando eu abri uma caixinha de perguntas, e se você quiser fazer alguma pergunta para mim, ontem eu abri uma caixinha que ainda está ali disponível, me pergunte ali. E na semana passada, a gente até trouxe numa resposta, a Júlia respondendo comigo, referente a muito isso, da delegação ali, que tem tudo a ver com isso, você vai entender. E aí ela falava assim, que ela sabe tanto o propósito, ela sabe que o que ela está fazendo tem um porquê, que eu não preciso ficar cobrando ela, que eu não preciso ficar pedindo relatório o tempo todo, que eu até falei, Júlia, alguma vez a gente já brigou, tal? Não, nunca levantou a voz pra mim. Por quê? Porque tem muito a ver com isso aqui. Quando o funcionário ele não faz aquilo que ele foi contratado para fazer, é porque ele não está tendo o senso de propósito. Você contratou ele, você falou o que ele precisava fazer, mas no dia a dia ele fala, cara, aquilo tudo que me foi falado é uma balela. Não existe aquela empresa, não existe missão, não existe valores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O terceiro ponto é a falta de recursos necessários. Um funcionário não pode executar o trabalho adequadamente se ele não tem os recursos necessários e se ele não tem os equipamentos e os materiais necessários. E aí aqui, pegando o gancho, eu faço, agora voltei a fazer mais reuniões presenciais aqui com a agência, mas teve um dia que me marcou muito, isso foi na rádio, num dos primeiros anos que eu trabalhava como executiva de contas lá, antes de me tornar gestora, e eu fui numa reunião e aquilo me chocou muito, porque era uma empresa, gente, que ela tava caindo aos pedaços literalmente. Eu lembro porque me chocou muito, porque a cadeira que me deram para sentar, ela tava toda enferrujada, e eu lembro que eu fiquei em pé, porque eu falei, cara, eu não vou sentar aqui, vou sentar só quando a pessoa, da reunião chegar. E, gente, o dono da empresa chegou num carro, sabe esses carros importados? Mário, o que você quer dizer com isso? Ele não merece ter um carro importado? Ele super merece ter um carro importado. Só que qual é a motivação ou o que aqueles funcionários vão sentir sabendo que eles estavam, vamos lá, aquele local que eu estava, um ambiente que não tinha uma iluminação, estava totalmente escuro, um ambiente, insalubre, eu acho que fala, porque assim, eu não sentei naquela cadeira esperando aquela pessoa chegar para eu poder sentar. Você imagina os funcionários
funcionários. Então, a gente tem que ter congruência. Não significa que você não pode, né, ter um carro muito bom, que você não pode viajar, mas não adianta nada as pessoas não verem o reinvestimento, né? Ou seja, vocês estão trabalhando, vocês estão batendo meta, é uma empresa que está em expansão, mas cadê o reinvestimento? As pessoas, elas conseguem ver você colocando aquele valor, né, agregado, de novo no time, fazendo palestras, ou, né, tendo um material adequado para ele trabalhar, tendo um computador muito bom para ele trabalhar. Então, tudo isso gera congruência. E naturalmente, quando as pessoas veem que você está ali, que você não é só, né, o dono do CNPJ, elas também se engajam com o seu propósito, ok? E aí, o quarto ponto que eu coloquei aqui para vocês é problemas pessoais que afetam sim o desempenho do nosso funcionário. E eu sempre digo aqui, vocês que me acompanham há mais tempo, e eu quero agradecer porque tá chegando muita gente nova, rumo aos 7.000 seguidores, se Deus quiser já é. Então, muito bem-vindo vocês que não me conhecem tanto, mas desde o começo das lives, ou desde que eu dou conteúdo aqui, eu falo muito sobre os 2 P's, pessoas e processos. E aí, isso daqui falando sobre a falta de problemas pessoais que afetam no trabalho, eu sempre digo que nós gestores, nós precisamos cada vez mais ler sobre pessoas, conhecer sobre perfil comportamental, entender das pessoas, porque cada pessoa se comporta de um jeito. Por exemplo, o que eu falei, né, agora quando eu comecei a live? As tragédias da minha vida, que talvez eu iria parar, eu iria desistir, eu peguei toda aquela raiva, das mortes que aconteceram na minha família, tudo que aconteceu de ruim, eu canalizei para minha vida profissional, porque o meu perfil comportamental faz isso, o meu modo de ser, mas nem todo mundo consegue isso, nem todo mundo, por exemplo, consegue, que nem aconteceu comigo há 2 anos, 3 anos atrás, a ter um pai internado 1 ano inteiro num hospital, tendo que fazer hemodiálise, aparelho para respirar, e ir para uma rádio trabalhar e gerenciar um time e ainda ter que bater meta. Então todas as pessoas se comportam diferente. Aí não adianta você estar ali cobrando desempenho, cobrando o seu time, vambora, a gente tem que bater meta, e quando na verdade aquela pessoa, ela está com um baita problema em casa e ela não consegue se concentrar, ela só tá ali de corpo presente, mas ela não consegue evoluir. Por quê? Porque ela não consegue se desligar. Então entenda de pessoas, entenda da vida das pessoas que trabalham com você, como que elas estão, o que você como, né, gestor pode fazer para melhorar mais a vida dela, o que você pode combinar com ela para ela, né, não se sentir amarrado, mas ela sentir que ela trabalha num lugar que também se preocupa com a vida dela, se preocupa com a família dela. Nós precisamos entender que pessoas se conectam com pessoas, e quando você realmente mostra para o seu liderado que você está a fim de saber, não porque a Mari falou, não, tem que ser do coração, tem que ser verdadeiro. Aquele funcionário naturalmente fica mais conectado com o propósito e com a missão da empresa, ok? O 5º ponto que eu coloquei aqui, que também tem muito a ver com pessoas, é a falta, né, de feedback. O líder que não sabe dar feedback, ou o líder que dá feedback para uma pessoa de uma maneira, quando na verdade aquela maneira era para outra pessoa. Então conheça de pessoas, tem muito conteúdo no YouTube que fala sobre pessoas, tem livros que falam sobre gestão de pessoas. Então você precisa aprender a dar feedback. O que eu posso te dizer já, né, caso você não saiba fazer, feedback você dá pessoalmente, individualmente, numa sala fechada, num ambiente, né, agradável. Você começa a trazer uma conversa mais leve e depois você entra no feedback olhando no olho, e sempre um feedback você tem que auxiliar o seu liderado a sair com um plano de execução.
ação, ou seja, feedback não é colocar a mão na ferida e deixar aquela ferida exposta, não. Feedback é o gestor coloca a mão na ferida, ele limpa aquela ferida, ele vai colocar um curativo, mas tem um plano de ação para dali a alguns dias aquele liderado, aquele funcionário volta e vocês vão ver se realmente ele deu passos para evoluir naquele problema que você deu o feedback para ele, ok? Nunca, em hipótese alguma, feedback a gente dá, né, num todo, a não ser que seja, nossa, fulano, que legal, você bateu a meta, vamos dar uma salva de palmas pro fulano, alguma coisa assim. Agora, quando é uma chamada de atenção, sempre individualmente. Eu sempre gosto de falar o quê? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, aí você já começa a ter mais acertos na sua vida como gestor, ok? E aí eu quero colocar aqui o 7º ponto, que é, ou melhor, o 6º ponto, que é aquele nosso famoso quê? Falha na comunicação. Problemas na comunicação faz com que o seu liderado tenha um desempenho insuficiente. Você já trabalhou num local que existem, né? Vamos supor, né? Existem 2 diretores acima de você. E aí um diretor fala para você fazer, vira à esquerda que você vai chegar em São Francisco. Aí o outro chega na mesma sequência e fala, não, vira à direita, que aí sim ele vai chegar em São Francisco. Gente, a falta de comunicação, e aí quando você está liderando pessoas, um dia você fala uma coisa, no outro dia você fala outra, aí no terceiro dia, não, já mudou tudo, nós vamos agora fazer outra coisa. Você tá mostrando para o seu time que você é imaturo, você tá mostrando para o seu time que você é inseguro, e mais do que isso, você tá mostrando que a sua empresa é uma baderna, é uma bagunça, e ninguém gosta de ficar num ambiente bagunçado. Ou não é assim na nossa casa? Eu pelo menos não gosto, me dá um pavor, né? Banheiro sujo ou casa... Não, a gente tem que limpar, tem que arrumar tudo. É assim também na nossa empresa. Tenha uma comunicação cada vez mais alinhada. Sempre, Mari, como que eu sei que a minha comunicação está sendo assertiva? Mariana, eu sempre gosto de falar e depois pedir para a pessoa, eu me fiz compreendida, né? Fagner, eu me fiz compreendida, então o que eu falei? E aí na fala daquela pessoa, você vai de fato entender se ela entendeu mesmo, né? Ou se ela alucinou que entendeu, e você vai conversar com aquela pessoa até ela entender o que você disse. Até porque a comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende sobre a comunicação. O 8º ponto, ou melhor, 7º ponto, conflitos entre colegas de trabalho. Você como líder, é claro que a gente não tá numa escola, né, num maternal, mas a gente precisa entender cada vez mais que nós precisamos estar ligados em tudo. Por isso que eu falo que o líder, ele não pode ser um líder operacional. Por isso que eu já trouxe vários conteúdos aqui em lives e no meu feed, falando que o gestor, ele não pode ser o bombeirão, né? Ele não pode ser aquela pessoa que fica muito no operacional, porque senão ele não consegue detectar todos esses problemas que eu falei. E aí ele não consegue, por exemplo, detectar que talvez os 2, né? Vamos lá, uma equipe comercial. As 2 pessoas que mais vendem, as 2 pessoas que mais ele precisa, que mais dá retorno, são as pessoas que estão brigadas, são as pessoas que estão desalinhadas. Isso impacta, gente, na meta final, com certeza. Então, você precisa sair do operacional para você conseguir ver de cima, e aí você vai poder ver se, né, o desempenho daquele seu funcionário, ele está insuficiente ou não, e você vai pegar esses tópicos que eu estou trazendo aqui, que já vai te dar clareza se o seu time está insuficiente ou não, ok? O 8º ponto, sobrecarga de trabalho. Quando a gente sobrecarga algum funcionário, desculpa, quase bati aqui. Quando a gente sobrecarrega algum funcionário, a gente tem que dar um prazo para isso acabar, ok? É muito importante a gente entender, assim como você que é um gestor que ainda está no operacional, você tem que dar um período para você sair do operacional. E o nosso liderado, se ele está sobrecarregado, você também tem que dar um período para ele sair
de estar com várias tarefas ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão isso também vai fazer com que ele seja, né, um profissional insuficiente, com desempenho insuficiente. Quem faz tudo não faz nada. Ou, né, aquilo, né, o filho que tem duas mães, né, não tem mãe. Então, você precisa entender que tem que trazer um prazo para, se você tá vendo que o seu funcionário está sobrecarregado, você tem que trazer um prazo, um período para isso, né, sair de cena. Agora, se você está começando a empresa, naturalmente todo mundo está sobrecarregado nessa empresa. Você, o funcionário, porque você não, né, tá sem fluxo de caixa grande para você contratar mais uma pessoa, mas lembre, isso tem que ter um período para terminar, porque senão aquele funcionário também vai ficar desmotivado e naturalmente um dia vai pedir para sair, ok? E aí, eu quero falar para você que o 9º ponto que eu coloquei aqui é a falta de clareza com relação às expectativas e responsabilidades daquele funcionário dentro da empresa. Qual que é a expectativa que você tem para o seu funcionário? Quando você contrata alguém, é só mais uma contratação ou você mostra para aquele funcionário um plano de carreira? Você mostra para aquele funcionário quão importante ele é para o processo? Você mostra para aquele funcionário o que você espera para a empresa daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos? Então isso também, a falta de clareza, se ele vai crescer ou não com o seu time, pode também estar trazendo aí o desempenho insuficiente desse seu profissional. E aí eu quero fazer um resumão aqui, 3 tópicos que eu separei para falar aqui para você conseguir avaliar a situação do seu funcionário. Mari, ok, eu tô na live desde o começo, eu anotei esses 9 pontos, mas qual é a avaliação? Como que eu faço, né, essa avaliação? E aí eu separei 3 pontos aqui para você. O primeiro ponto, a importância de avaliar a situação de cada funcionário individualmente. Cada funcionário é único, cada pessoa tem as suas próprias crises, os seus próprios problemas, as suas próprias circunstâncias, portanto é importante sempre uma avaliação individual. Somos seres únicos, né? É aquilo que eu sempre digo, a sua digital só você tem, mas ninguém tem, é única, é exclusiva. O segundo ponto, identificação das causas específicas da falta do desempenho, né? Ou do desempenho insuficiente daquele profissional. Ao avaliar a situação daquele funcionário, é importante identificar as causas específicas daquele funcionário que está causando o desempenho insuficiente, ok? E aí, o terceiro ponto é a tomada de medidas necessárias para solucionar o problema. Aí você, líder, mentor, você ajuda, você traz um plano de ação e você dá um dia, um horário para você voltar com aquele funcionário e ver se ele executou os passos para ter a melhora daquele desempenho dele dentro do seu time, ok? Muito obrigado, parabéns pela live, muito clara, já fui gestora e cometi vários erros em relação aos meus liderados. Quem nunca, né? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês assumam o controle da empresa, do time, através aí de um time totalmente independente. Então, né, tamo junto nisso que você falou aqui, viu? Eu também já errei muito e eu sempre vou errar. Claro, eu quero errar cada vez menos, mas esse conteúdo aqui, né, mentoria gratuita para vocês de manhã. Amanhã estarei aqui com uma live, um novo tema, às 8h30, 8h30 da manhã. Você pode também me mandar um direct, tá? Me manda um direct ali com um tema que você quer que eu aborde amanhã ou ao longo da semana. E o objetivo aqui é eu vou pegar esse gancho dessa frase aqui. O objetivo dessas lives é fazer com que você erre cada vez menos no seu processo de gestor, de gestora. E também você que um dia, né, pretende ter um negócio, se você pegar essas dicas, com certeza você já vai começar aí o seu negócio num patamar acima, né? Você vai errar menos do que eu errei, com certeza. É isso, gente, uma excelente semana para você. Deus abençoe a sua vida, te dê muita sabedoria, muito entendimento e discernimento.
Hoje, às 19 horas, eu estarei conversando com o Albano, que é o presidente da Termotécnica aqui em Joinville, uma empresa já, né, de muitos anos, uma empresa familiar e uma empresa, sobretudo, que tem trabalhado muito a sustentabilidade, e essa sustentabilidade tem gerado empregos até fora da Termotécnica. Vai ser um baita bate-papo para você aí que quer inovar nos seus negócios. Vem comigo às 19 horas, o link vai estar aqui na minha bio. Se joga, vamos dali.